Prazer, meu nome é Gustavo Nunes e tenho 19 anos. O título desse vídeo vai ser Todo Mundo Tem um Começo. Esse não é o primeiro vídeo que eu gravo, já gravei e apaguei todos. E gravei um, inclusive, assim que surgiu o TikTok. Mas sofri certo bullying na escola. Ajudou. Eu era mais gordinho, inclusive emagreci bastante, mas tô engordando de novo. Por conta do seguinte: empreender leva tempo, dá trabalho. Não é certeza, muitas vezes, mas arriscar tudo em algo que você verdadeiramente acredita. Às vezes por questão de propósito, você vai trabalhar muito mais do que alguém que é CLT em questão de carga horária, mas vai cansar muito menos. Um exemplo disso é que atualmente eu trabalho de domingo a domingo para cumprir um propósito. Eu tenho uma lanchonete, tenho uma assistência técnica que é só minha, tenho um carro que eu divido com minha namorada, mas eu trabalho muito. Dia de final de semana é Uber, dia de semana de dia eu tô na assistência, de noite eu vou pra lanchonete. Tô começando a contratar agora, por uma questão de que eu não tô conseguindo mais cobrir. E meu tempo atualmente nas minhas contas vale mais a pena eu contratar alguém e fazer o que eu faço de melhor do lado de fora, que é dar um jeito de arrumar mais dinheiro, mais renda. Se alguém ficar na assistência, que essa é a principal vantagem de ter um comércio físico, colocar alguém que consiga trabalhar por você, não 100%, mas consiga te dar um direcionamento, consiga atender seus clientes, consiga segurar, vai ser melhor do que você tá nela preso sem fazer outra coisa. Igual, desde que eu consegui o carro, minha hora atualmente, considero que ela vale R$ 15 no mínimo. Se eu contratar alguém para me pagar 7,50 para ficar aqui, o que ela pegar de serviço é lucro para mim, que os serviços de uma assistência técnica não são pouca coisa. Exige um pouco mais de tempo, dá dor de cabeça, mas vale a pena. E se der errado, enquanto eu tô de Uber, eu pago o salário dela. Eu vou ficar com menos, mas é uma tentativa. Que de erro que surge o sucesso. Conheço tantas pessoas que quebraram, começaram de novo. E a maioria delas, que realmente eu falo, estão bem de vida, são empreendedores. Não tem muito o que fazer. Muita gente quer viver da internet, mas do canal que flopa desiste. Nos 50 primeiros vídeos lançados, que nem são tanta coisa. Hoje eu tirei terça-feira, que é o dia que eu fico sozinho, pra gravar vídeo. Não sei se vai ficar bom, mas eu tô tentando. Por conta do seguinte, eu comecei a tentar vender na internet mesmo no início da pandemia, 2019. Eu gravei um vídeo e desisti. Se eu tivesse focado naquela época, hoje eu digo que em questão de venda seria muito melhor. Por conta do seguinte, eu comecei a vender de novo esse ano, depois que eu perdi minha loja, eu falhei uma vez, abri uma lanchonete, mas eu vendi R$ 400 numa semana com a concorrência muito maior. Se eu tivesse começado antes, eu estaria melhor, teria uma colocação. Se eu tivesse abrido MEI de início na Amazon, eu não teria que esperar 180 dias, 6 meses para fazer a transição de MEI, de CPF para MEI. Mas agora eu tenho que esperar. Enquanto isso, eu vou seguindo meus negócios, vou seguindo um plano. E o plano é o seguinte: sempre fazer mais. Esse é o plano principal de um empreendedor. Eu conheço gente que foi roubado. Tem um vizinho meu, o Júnior. Talvez vocês conheçam, dono do Lava Rápido JR. Quem é mais próximo vai conhecer. Ele tinha uma loja de pneus na Juscelino. Lugar bom, razoavelmente bom, bem movimentado. Ele foi roubado em R$ 80 mil. E recomeçou. E ele tá muito melhor do que muita gente atualmente. Quem quebra uma vez, aprende. Você vai começar de novo, mas com seus conhecimentos. Você vai saber até onde você pode pisar, até onde você pode arriscar. Você vai saber quais são os seus erros no início. Você vai repetir, às vezes, os mesmos erros. Não tem muito o que fazer. Mas um erro que eu cometi no início era não ter sistema. Hoje em dia eu tenho tudo cadastrado aqui. Um erro que de certa forma eu cometi no início, mas eu era mais novo, não tinha muito o que fazer, é que eu tava preso aqui. Eu ainda estou. Eu tô procurando alguém. Eu confio no potencial de no longo prazo gerar cliente. Eu perdi muito dinheiro por conta de arrogância também. Admito que quem me conhece, talvez até se chegar na pessoa, eu tive um chefe chamado Paulo. Foi meu primeiro emprego numa assistência. Ele me ofereceu uma proposta de trabalhar R$ 400 lá mensal. Eu aprendi muito com ele, não posso negar, eu agradeço ele. Depois disso, eu fui para uma empresa, não gostei de trabalhar em empresa realmente. Pedi demissão, na verdade fui demitido. Depois disso, de ser demitido, eu decidi montar minha assistência. E foi nessa que eu fiquei um tempo, eu fiquei um ano da minha vida inteira nela. Nesse um ano eu aprendi muita coisa, errei muito, perdi um pouco de dinheiro, ganhei um pouco de dinheiro.
Fechei, abri a lanchonete depois, a lanchonete tá dando certo. Ele me chamou pra voltar com ele, o Paulo, e me passar o ponto dele, porém por conta de brigas, de arrogância de alguém que já tinha uma lanchonete, eu perdi uma das melhores propostas que eu tive até hoje. Eu perdi uma renda que eu diria que atualmente ajudaria bastante, mais do que muita faculdade estaria ganhando dinheiro. Mas isso me abriu a porta. O que que eu ia gastar? Comprando o ponto dele, depois da gente ter brigado, eu comprei um carro. Depois do carro, eu já tô com uma assistência. Eu tô confiando que aqui vai dar certo. Eu tô fazendo aqui dar certo. É a minha intenção. O tanto que eu gastaria lá atualmente, admito que eu acabei de abrir o primeiro vídeo nela. Aqui talvez eu mude o cenário, vou colocar uns quadros, vou deixar aqui realmente bonito. Vai ser meu cenário para estúdio. Por conta do seguinte, eu vou aproveitar o dinheiro que eu ia gastar lá, eu posso gastar aqui. Mas dá medo, esse é o problema. Dá medo, assim como na internet. Assim que eu fiz minha primeira venda no quarto ano, eu recebi o dinheiro. Assim que eu abri a loja lá, a loja que eu quebrei. No segundo dia eu vendi. Aqui foram 3 anos para mim conseguir minha primeira venda. Tudo bem que eu não dediquei foco total nisso. É difícil dedicar foco total. Esse é o principal problema na internet. Gravar um vídeo é difícil. Você tem que ter uma boa dicção. Toda vez você vai travar no início. Você se sente mal com uma câmera ruim. Mas eu recomendo começar com uma câmera ruim. É que eu tô aqui é do celular da minha namorada, mas ajuda muito. Ah, tudo vai ajudar, vai começar. O que ajudou muito no início, e eu percebi uma coisa. Ter uma assistência técnica foi ajudando eu ter tripé, microfone. E eu percebi que no final, você sabendo fazer uma boa iluminação, falando direito e sabendo conversar, faz mais diferença do que o resto. Uma câmera boa, realmente, eu não vou desmistificar, faz diferença. Você vai ter que ter uma câmera boa e o microfone também ajuda bastante, principalmente em vídeos do YouTube. Eu tenho, mas não estou usando. Eu tenho esse péssimo hábito. Eu decidi gravar esse para postar, para vocês verem minha evolução. Eu recomendaria para quem está começando hoje, primeiro, Começa com um vídeo do YouTube, dependendo, que tem uma visualização mais baixa, não é muito nichado para igual o Instagram. Se eu postar, vai aparecer mais para quem eu conheço, vai aparecer para pessoas do bairro. Se você tem esse problema, começa pelo YouTube. O YouTube começa mais para quem tem interesse no seu conteúdo, pro seu nicho. Depois que você está no YouTube, você tem que expandir para um Instagram que normalmente o pessoal não vai te julgar tanto, que é algo mais comercial hoje em dia. Instagram é quase um perfil de emprego, é quase um LinkedIn da vida, praticamente, dependendo do que você trabalha. Depois disso, expande para o TikTok. Muita gente que eu conheço, o TikTok tá fazendo essas pessoas comprarem. Hoje é um marketplace muito grande. Se você tem loja, grava, tanto faz, você tá ganhando dinheiro. Eu vi uma frase de um rap de anime, gostava muito de um. Eu nem lembro mais o nome dos cantores, mas ele falou que ele era muito zoado por gritar Rasengan e as músicas. Você não grita Rasengan até saber o tanto de dinheiro que tá entrando na conta desses caras. Eu não ganho tanto dinheiro, mas eu faturo bem. Eu já faturei mais. E isso ajuda. Se você sabe usar um faturamento direito, eu não sei se eu tô explicando errado, mas se você tem 10 mil no cartão, você usa esses 10 mil, você faz 15 mil em 15 dias, você tem mais 15, você pode reinvestir os 15 e fazer 60. Tudo bem que aí eu tô falando do auge difícil, alguém que faz isso, tá? Eu não conheço. Vender online é melhor. Mas se eu tô falando muita besteira, eu tô falando o que que eu penso, não o que que eu sei, eu tenho que estudar muito mais. Porém, de acordo com o que eu vou postando, eu vou vendo qual nicho eu vou seguir. Por conta do seguinte, eu me interesso muito no nicho financeiro. O Thiago Nigro, o Bruno Perini, Raul Sena, eu gosto muito dele, inclusive. Se um dia, quem sabe, eu puder conhecer ele, eu ia gostar muito de participar de um vídeo com ele. Mas já é uma elite, é a raridade da raridade. Uma pessoa que o Descartes conheceu graças à internet, que o Thiago Nigro subiu por conta também da internet. Mas para chegar nesse nível, se você veio de baixo, a internet é um dos caminhos mais fáceis. Se não é uma loteria na vida, que mesmo assim vai te. Se não é uma loteria, você é um empresário muito bom mesmo. Que você vê oportunidade onde não tem. Eu já vi algumas oportunidades, igual a época que eu era mais novo, que uma moça começou a. Ela comprou para micro-ondas para aquecer as comidas no centro de São Paulo, que era uma demanda que tinha, mas não existia oferta.
Eu sempre percebi isso antes mesmo dela aparecer na TV. Quando ela apareceu na TV, admito que eu até pensei assim, nossa, poderia ter roubado o lugar dela. Tudo bem que eu nem tinha idade pra isso na época, eu não podia nem andar de ônibus. Mas ofertas estão sempre por aí. Você vai ver o Bitcoin, quem teve fé, eu sabia do Bitcoin, mas admito que não é um fato de. Eu não comprei agora. É uma moeda que quem teve mesmo como comprar, comprou. E ainda tem como comprar, mas uma questão de fé ao Bitcoin, eu digo que é uma questão de crença, de acreditar até o final. Ainda tem como, não é tarde demais para isso. Porém, o Bitcoin você tem que ter dinheiro para comprar. Porque o ideal seria o quê? Eu consigo atualmente empreendendo fazer muito mais dinheiro empreendendo do que com Bitcoin. Isso é um fato, a maioria das pessoas vai ser assim. Depois que você tem dinheiro sobrando, ou que você é um funcionário público, um CLT que ganha bem, aí você faz isso. Se não, é toda hora. Pega meu dinheiro, reinveste. Eu tô apostando alto a todo momento por conta do quê? Se eu falir, eu tenho a casa dos meus pais, eu moro com eles ainda, eu faço uma faculdade e vou conseguir ficar ganhar meus 3 5 mil reais por mês. Agora, se eu der certo, eu não tenho teto. Esse é o ponto de trabalhar com empresa. Você não tem teto se você faz certo uma vez. O ponto é que caminho você vai seguir. Eu já tenho um caminho definido. Eu quero seguir nisso. Eu quero contratar funcionário. Eu quero vender meu carro. O ramo de compra e venda dá dinheiro. Só que o difícil é que você vai demorar. É uma questão de escala. Até chegar no meu primeiro carro. E eu admito que eu me apeguei com ele, por isso que eu não vendi ainda. Mas uma venda de um carro, você faz 4 mil em um mês. Se você seguir uma Tecar da vida, você tem que ser um bom vendedor. Não que eu seja, longe de mim. Eu me vejo mais como um empresário, alguém que tenta fazer dar certo, do que como um vendedor em si. Eu gosto de atender, gosto de lidar com o público, gosto de tentar resolver problema, é algo que acontece muito. Falam que os melhores problemas são aqueles que ninguém quer resolver, são os que pagam mais. E eu ainda estou procurando por eles. Mas eu encontro com o tempo. Eu vou encontrar. Sinto que isso vai acontecer. Criação de gado é algo que dá dinheiro em questão de tempo. Empreender por conta vai ter suas vantagens. Você vai ganhar dinheiro. Não estou discutindo sobre isso. Mas vai demorar. Você vai ter que ralar muito. Você vai ter que cuidar. Boi não tem folga, não tem essa de amanhã o boi não come, amanhã. É todo dia. Todo dia você vai ter que cuidar do animal. Assim como as redes sociais, na minha opinião, é um empreendimento que você vai ter que cuidar de todo dia. Daqui 6 meses não é possível que você não ganhe R$ 1 se você fizer tudo direito, todo dia. Eu acredito que eu ganho porque eu já ganhei dinheiro com a internet. Ganhei pouco, mas ganhei. E isso é o mais incrível, quando começa a pingar dinheiro na sua conta, mesmo que às vezes você perca, você ganhou 500, mas gastou 1.000, entrou 500. Isso te deixa, de certa forma, te faz ter fé, te faz acreditar, ver que é real. Eu indico, quem puder tentar. Quem não quiser, não precisa ter a vida exposta, não é necessário. Eu conheço muita gente que foge, inclusive, da internet, não precisa ter nenhuma visibilidade. Por conta que, qual a necessidade? Eu vejo isso mais por conta de ganância. Eu gosto de ser ganancioso, eu gosto de tentar. Inclusive, quem sabe eu faço umas collabs, eu já vi muitos. Eu tenho alguns amigos que têm seus 100 mil seguidores, já dá pra ter algum patrocínio. E quem sabe eu faço algumas collabs sendo empreendedor, principalmente empreendedor é o que eu quero ser. Tem alguns canais patrocinados, eu vou subindo como mídia, como Matheus, não, o dono da CIMED, ele subiu muito. Mas ele é um empresário acima de tudo. Ele é um influencer atualmente, ele representa a marca dele, mas ele é o CEO da CIMED, não tem muito o que dizer. Tem o Adib, eu não lembro o primeiro nome dele. Tem muita gente hoje em dia que é dono de empresa, o próprio Primo Rico. Ele é dono do Jovem de Negócio, foi assim que o Rafael conseguiu seu primeiro milhão. Foi quando o Thiago Negro veio, apareceu 1 milhão para ele. O Bruno Perini, ele em si é uma pessoa muito inteligente também, dá para perceber. Veio muito resiliente por vir do exército, um tenente, pelo que eu lembro. Mas foi a internet que
fez ele chegar no nível que ele tá. Não tem como você, que veio de baixo, chegar nesse nível se não for empreendendo. Você vai conseguir chegar nos altos níveis se você veio de cima, se você é uma pessoa extremamente fora da curva. Existem casos como o Raul Senna, que realmente eu acredito que ele foi alguém fora da curva, mas foi empreendendo, que eu acho que ele realmente conseguiu o dinheiro dele, foi fazendo vendas, foi oferecendo serviços do Google Garagem de mentoria para empresas grandes. Não tem alguém que você fala assim, tirando o CEO da Google, que mesmo assim provavelmente veio de um estudo muito forte, veio de Harvard, era dos Estados Unidos. Tem todo um background por trás, não é simplesmente o filho da alguém que veio de escola pública, a pessoa qualquer, o favelado de esquina que simplesmente não tem como você simplesmente entrar numa empresa dessa sem ter conhecimento. E demora, é difícil, você tem que ter foco. E normalmente esse tipo de pessoa vem desde baixo aprendendo o que é educação. É mais uma questão de educação emocional, muitas vezes eu digo que falta muito aqui no, nas periferias. E questão de estudo mesmo, estudo é caro, é muito caro. Eu já tive muita oportunidade que eu joguei fora, eu me arrependo até hoje, eu sinto vontade. Eu já tive um curso de inglês pago e eu não concluí, mas eu admito que faz falta. Eu sinto muita vontade também, além de inglês, aprender sobre contrato. Eu vou aprender sobre contrato, mas por uma questão de necessidade realmente essencial, porque o que eu trabalho, eu vou precisar de contrato para aluguel, para venda, compra e venda. Eu quero trabalhar com coisa grande. E o primeiro passo que eu digo vai ser esse: gravar vídeo pro YouTube. Essa edição não vai ser dos melhores, eu talvez grave, talvez até no estilo blog. Minha intenção era acordar cedo, quem sabe se esse canal der certo que eu tô fazendo, eu começo com outros canais, eu compro um celular pra mim, que é isso que eu tô gravando inclusive é da minha namorada. Eu tenho um ROG Phone que é um celular gamer, pra mim não serve muito, é melhor um iPhone. A nitidez da câmera é desproporcional com a minha. Eu não tô falando de ter uma Canon de 4.800, já fui pro Paraguai também, já vendi celular. Vender é um negócio que realmente dá dinheiro. Não falando que eu tenho, muito de longe, eu gasto muito, eu erro muito, eu perco muito dinheiro. Eu realmente perco muito dinheiro por burrice. Esses dias eu perdi o cartão, gastaram R$ 350 meu, já bati o carro, tenho que arrumar meu carro. Eu sou alguém muito desastrado, mas o meu principal fato é tente, todo mundo tem um início. E se você ganhar mais do que você ganha, se você ganhar mais do que você gasta, pra mim é melhor no meu ponto de vista. Talvez estou pensando mais como um Marçal da vida. E muita gente que eu conheço, tipo o Júnior, pensa mais como um Marçal do que como um primo pobre. Talvez esse é o essencial da área do empreendedorismo, é acreditar até o fim, mesmo que você falhe miseravelmente. Você vai ganhar mais do que você vai perder. É isso que você tem que acreditar, que no Brasil não é fácil, é muito imposto. Pessoas que recebem Bolsa Família é difícil contratar por conta até do Bolsa Família, que o pequeno empresário sofre muito com isso. A pessoa prefere ficar em casa recebendo R$ 600, enquanto outros pagam os impostos, do que trabalhar, gerar realmente fazer a economia girar. Depois eu vou. Esse vídeo vai ser mais uma introdução sobre mim. Vocês aprenderam que eu comecei com as vendas novas. No meu segundo ano do ensino médio, eu criei minha primeira empresa, quebrei, depois abri a lanchonete, tá dando certo, mas esse vídeo foi mais para eu aprender a gravar. Em seguida, eu vou postar os outros vídeos, mas aí vai indo. Esse daqui vai ser o cenário por enquanto, depois eu pretendo colocar uns quadros ali para dar uma diferenciada, quem sabe uns LEDs. Eu sei fazer um cenário legal, mas eu tô dando uma segurada por conta que um dos problemas desse local que eu peguei, eu gostei muito. O som é bem vedado, aqui eu consigo falar em paz. Seria o lava rápido que eu ainda tenho que conversar com eles. Às vezes eles colocam um som muito alto, o que impede eu de gravar vídeo. Mas se der tudo certo, toda terça eu gravo 3 vídeos. Vai sair no YouTube. Vou tentar gravar pro Instagram aqui. Já tô acostumado, querendo ou não, as vendas de lá ajudam. Eu já vendi pra outro estado por conta de lá. Realmente o Instagram ajuda muito, tá? TikTok também deve ajudar. Fazer ajuda. Quando você começa a vender, você não liga mais o que o pessoal fala. Tá entrando dinheiro na minha conta, tá me pagando, meu trabalho. Você não tem que ter vergonha disso. Você aprende isso. Tem o Theo Cubo também, que apareceu na Red Fox, que é a namorada de um amigo meu. Ele falou desde o início: grava, Gustavo, vai fazer a diferença. E realmente faz. Esse vídeo ficou um pouco longo, eu vou ver se eu pago um editor, se eu faço pelo próprio CapCut a versão. Ainda não sei como é que vai funcionar.
Porém, esse foi eu, prazer, Gustavo Nunes. Bem-vindo ao nome do canal, provavelmente vai ser Empreendedor de Sucesso ou Fazer Acontecer. Eu ainda estou na dúvida, mas Fazer Acontecer eu acho que combina mais comigo. Por conta do seguinte, eu vou fazer até acontecer. Talvez como pobre, mas se esse vídeo chegou até vocês, eu agradeço. E essa daqui é a minha loja. Quem quiser me conhecer, não é muito grande, mas é minha.